Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de conversa virtual, né, onde a gente tem aí procurado discutir diversos temas dentro do cotidiano da nossa população, né, e aí, por indicação dos próprios internautas, a gente vem procurando trabalhar esses temas aí. E aí hoje a gente vai ter a contribuição aí da doutora Daira Ferrari, que é uma advogada sistêmica, que logo eu apresento ela a vocês de uma forma aí mais formal, né? Mas para a gente começar hoje, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo aqui na cidade de Araraquara, né, onde eu atuo no equipamento de saúde chamado CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial. Trabalho como docente no Centro Educacional e Técnico de Araraquara, o CETEC, e também sou psicólogo clínico há aproximadamente 15 anos aqui, também na cidade. E aí, como eu falei para vocês, a doutora Daira, hoje ela vai contribuir com um tema extremamente relevante aí para algumas famílias, né? Cujo tema da live de hoje é saiba como fica o pagamento da pensão alimentícia em tempos de pandemia, tudo o que você precisa saber. E aí essa live de hoje, essa reflexão e esse debate, como eu costumo falar, conta aí com a colaboração da doutora Daira Ferrari. Como eu falei, ela é advogada sistêmica, especialista em direito de família e consteladora familiar. Então, doutora Daira, é um prazer imenso recebê-la aqui nesse espaço de debate, de reflexão, né, para a gente estar tratando aí sobre um tema extremamente interessante aí para a comunidade de Araraquara, Matão e região, né, porque em um momento ou outro, né, alguma família se depara com situações como essa e muitas vezes vai precisar aí das orientações e da ajuda de um profissional, de preferência que esse profissional seja qualificado, e o profissional mais adequado é o profissional aí da área do direito. Então, gostaria que a senhora se apresentasse aí para os nossos internautas, para a gente dar início ao nosso bate-papo reflexivo de hoje. Então, fique à vontade para se apresentar. Paulo, boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, a acolhida, né, para a gente falar desse tema que, como você disse, é algo que pode acontecer aí nas famílias, né, a gente não prevê quando isso pode ocorrer. Também é um momento, assim, um momento que exige um pouco de esclarecimento e informação para a população, né? Porque a gente tem aí muitas questões, vamos dizer, a OAB às vezes está fechado, tem um horário de atendimento, o pessoal não pode ir até lá, né? Tem um canal de comunicação, e aí fica sem saber, né, qual caminho tomar e o que fazer. Então, eu vou me apresentar para o pessoal rapidamente também. Eu sou advogada sistêmica, né? Eu atuo aqui na cidade de Matão, mas como eu mencionei para você, o online faz com que a gente atue em diversas regiões, né? Então, assim, eu atuo na capital do estado de São Paulo também. E, na verdade, a advocacia sistêmica, eu trabalho com a especialização em família e sucessões, né? Então, a gente lida com famílias diariamente. É uma vocação, é um chamado que eu tive dentro da minha alma, né, para trabalhar nessa área, desde quando ingressei na carreira, e elas consolidou ainda mais com a advocacia sistêmica, que é um acolhimento das famílias mesmo, né, um olhar mais profundo diante das questões e dos conflitos que os clientes nos trazem. Então, uma advocacia humanizada. Muito bem, doutora Daira, seja muito bem-vinda aqui a esse espaço produtivo, né, de reflexão e reflexão qualificada com profissionais qualificados. Então, para darmos início hoje à nossa conversa, eu gostaria de iniciar aí com uma pergunta, como dar entrada no pedido de pensão alimentícia e quem pode solicitar esse pedido? A senhora poderia esclarecer um pouco para a gente? Claro, o pedido de pensão alimentícia para as pessoas que são hipossuficientes, né, que não têm uma renda aí
que possa arcar com honorários advocatícios, a gente tem a Defensoria Pública, dependendo da região, né? Se eu não me engano, em Araraquara tem Defensoria Pública. Aqui na minha cidade de Matão a gente não tem. A gente tem um convênio com a Defensoria, que é por meio da OAB. Então, nas cidades que não tem Defensoria Pública, a gente recomenda que as pessoas procurem a OAB, né? Agora, se a pessoa tiver condições, quiser procurar um advogado particular, também. O profissional do direito, né, o advogado ou o defensor público que vai ingressar com essa ação, quem tem direito de receber pensão alimentícia, né? Principalmente os menores de idade, né? Mas a gente também tem os idosos que têm direito de receber a pensão e também algumas questões, às vezes, a mulher depois do divórcio, aquela mulher que não está apta a voltar para o ambiente de trabalho, que não está qualificada, né, porque trabalhou a vida inteira cuidando do lar, da casa, se dedicou à família e por esse motivo hoje ela não tem renda diante de um divórcio. Mas especificamente com relação à pensão alimentícia de menores, né, todo menor tem direito de receber pensão alimentícia, né, se ele não estiver convivendo com os pais, estiver estudando e preencher certos requisitos, ele tem direito. Ok, doutora. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui também, que como eu trabalho com pacientes que têm patologias crônicas, sobretudo aí a esquizofrenia, vamos pensar que a gente tem um paciente, eu não trabalho com menores, trabalho com maiores de idade, mas vamos pensar que se eu trabalhasse com um menor de idade, né, vamos pensar uma pessoa aí com 17 anos de idade, com um quadro de esquizofrenia, os pais se separam, né? Essa mulher, ela, pelo que você falou, ela já tem direito pelo fato de ingressar com ação, pelo fato dele ser menor de idade. Mas vamos pensar que ele é maior de idade, tem 18 anos, mas ele tem uma doença crônica que precisa fazer uso de medicamento aí para estabilizar o quadro dele aí pelo resto da vida, que é sabido que o tratamento para esquizofrenia é um tratamento contínuo. Essas pessoas, elas podem ingressar com uma ação também para requerer uma pensão aí para ajudar na compra desses medicamentos, do tratamento dessa pessoa com esquizofrenia, por mais que ele tenha 18, 19 anos de idade? Paulo, com certeza, né? Porque é uma pessoa que ela não tem total capacidade para trabalhar, para prover o próprio sustento sozinha, né? Então vamos supor que mesmo que não que seja um divórcio ou que essa relação não tenha tido nenhuma união, nenhum casamento, não importa. Mas ele tem direito sim, porque ele é incapaz de elaborar, né? Ele não tem como prover o próprio sustento. Então, a lei, né, de modo geral, ela sempre olha assim, a possibilidade de quem vai pagar, né, o quanto tem de renda essa pessoa, o quanto essa pessoa tem outra família, enfim, a gente vai entrar depois um pouquinho nesse assunto. E também a necessidade de quem pede, então é uma balança que precisa ser equilibrada, né, possibilidade de quem paga, necessidade de quem pede. Então, diante de um quadro desse, com certeza, se essa pessoa ingressasse, no caso a mãe representando, né, essa pessoa aí, se ela não tiver a plena capacidade, ela pode requerer a pensão alimentícia, e eu tenho, assim, não vou dizer absolutamente que a gente não fala 100%, né, mas é quase certeza que o juiz defere o pedido, porque ele não tem como prover o próprio sustento, ele vai depender da mãe, às vezes essa mãe não vai conseguir também trabalhar, né, porque vai ter que cuidar, tem medicamentos a serem comprados, tem um gasto aí, então ele tem direito sim. Muito bem esclarecido. E eu fiz questão de apontar, né, essa situação, porque foi algo que eu vivenciei na prática. E no início eu não sabia, né, pelo fato de ser psicólogo, não sou assistente social, para entender aí muito bem dessas questões, mas eu fiquei sabendo em uma conversa, e aí liguei na Defensoria Pública, me instrumentalizei essa mãe, e mesmo o paciente sendo maior de idade, mas como ele tem uma patologia crônica que é comprovada através de laudo médico, essa mãe ela ingressou com a ação e ela conseguiu. Então é importante que a comunidade, que a sociedade saiba disso, porque muitas vezes quando se tem um ente querido com uma doença crônica dentro da família, acho que uma das primeiras coisas, não estou falando a grande maioria, mas uma boa parcela, né, dos homens acabam abandonando aí essa mulher, e essa mulher acaba
tendo aí toda essa situação aí para ela dar conta sozinha e muitas vezes sem ajuda financeira desse ex-companheiro. Então é importante, é um direito, e é importante a gente enfatizar, doutora, que é um direito da pessoa, do filho, não é um direito da mãe, né? E esse direito do filho, ele precisa ser preservado. Estou errado? Não, Paulo, falou exatamente isso mesmo, olha. Então, assim, ele tem um direito e aí a mãe acaba representando, né, para que ele possa adquirir esses alimentos. O que acontece? Dentro da legislação, a gente tem essa questão de que os pais são igualmente responsáveis, né? Então, a mãe já está sendo responsável por estar ali cuidando, por também arcar com a parte dela aí, de alimentos e tudo mais, o medicamento, enfim, mas e aí cabe também ao pai, né? Então, não importa que ele seja maior de idade, e de fato você tem razão, e foi uma pergunta muito esclarecedora, até porque, como você disse, a comunidade precisa saber que tem direito, às vezes não sabe que tem, né? Deixa de buscar, de bater a porta da justiça por não saber, né? Então, é importante levar esse tipo de informação, sim. Mas que bom que você conseguiu. Fico feliz até que você tenha tido sucesso nessa questão aí, porque, de fato, tem direito sim, né? Então, comprovando, como você disse, que ele é incapaz, ou plenamente incapaz, de repente, ou porque também tem a questão do medicamento e não vai prover o próprio sustento, o pai tem que arcar. Ok. A doutora também colocou em relação aí à pensão alimentícia para pessoas que estão ingressando na faculdade, né? Uma vez essa pessoa ou seu responsável ingressando com uma ação, ele entrou na faculdade, vamos pensar que ele vai entrar aí com 17, 18, 19 anos, né? Ele tem direito a receber essa pensão aí até quantos anos mais ou menos? Se ele ingressar na universidade. Como que é isso? Paulo, via de regra, a pensão alimentícia não existe um artigo na lei que fale, ó, vai pagar até tal idade, tá? A gente costuma falar de jurisprudência, que são vários julgados naquele mesmo sentido, e aí os juízes vão indo de encontro àqueles julgamentos, aquelas decisões. Até, geralmente, aos 24 anos, que é quando a gente entende que já fez o ensino fundamental, ensino médio, entrou na faculdade, ali ainda ele não tem a qualificação para trabalhar naquela área, aí aos 24 se formou, ok, agora é por conta e risco, né, vamos dizer assim, né, da pessoa que vai trabalhar. Então, até os 24 anos, via de regra, o juiz determina o pagamento da pensão alimentícia. Só que aí, a gente entra em outra questão também, né, que é, se de repente aquela pessoa está fazendo faculdade, é uma faculdade pública, é uma faculdade particular, a pessoa já está trabalhando, estagiando, então a gente sempre analisa cada caso em concreto. Voltando naquilo que eu falei, possibilidade de quem paga e necessidade de quem pede. Então a gente tem que ver todo esse balanço, né, até para questões de revisão de pensão alimentícia também, mas nesse caso em específico, até os 24 anos para aqueles que estão estudando. Então, eu estou fazendo pós-graduação. Aí, eu particularmente também tenho casos de juízes que não deferiram o pedido, porque já está fazendo pós-graduação, né? É legal esclarecer porque não é algo categórico, né? Cada caso é um caso e é analisado de forma singular, né? Muito bem colocado aí. E, doutora, me explica uma coisa, como que é calculado o valor dessa pensão alimentícia? Existe uma regra ou cada caso é um caso também? O que você poderia nos esclarecer sobre isso? A mesma coisa, Paulo, cada caso é um caso, né? Então a gente tem que olhar, por exemplo, não existe a lei, aquele pessoal tem o costume de falar dos 30%, né? É 30% do salário. É uma regra que o pessoal fala aí, mas também é uma jurisprudência, não é legislação. Não existe um artigo na lei que determine esse valor. E o que vai ser analisado? Além da possibilidade de quem paga, necessidade de quem pede, se essa pessoa constituiu uma nova família, por exemplo, se essa pessoa paga pensão para outros filhos. Então, tem que ser olhado qual é a renda que essa pessoa tem. É um salário fixo, né? É um profissional liberal, é um autônomo. Então, qual que é a renda dessa pessoa? E o que ela faz com essa renda? De repente, pode ser uma pessoa que paga pensão para um pai ou para uma mãe idosa.
né, devidamente comprovado. De repente, uma pessoa que tem outros filhos em outro casamento, ou essa pessoa constituiu nova família e tem mais um filho nessa família. Então, vai ser analisado tudo isso. E de encontro a isso, né, para a pessoa que pede a pensão, para o filho ou para a filha que pede essa pensão, o que vai ser olhado também? Olha, eu morava com meu pai, eu tinha uma qualidade de vida, eu frequentava tais locais, eu andava de carro assim, assim, assado. E hoje, depois do divórcio, eu ando de ônibus, eu não tenho mais o carro, eu tive que mudar, trancar a faculdade, por exemplo, né, ou colégio particular. Então, o juiz vai analisar também qual era o padrão de vida que essa família vivia. Como era, né? O que se tinha, o que se podia oferecer para essa filha que hoje eu não ofereço em detrimento de outro, porque eu constituí família. Então, ele vai ver um equilíbrio dentro dessa relação de troca, né? Então, dentro dessa possibilidade, dessa necessidade, qual era o padrão de vida, quanto esse alimentante ganha, né? Qual é a renda dele, quanto esse alimentado precisa para sobreviver, lembrando sempre que a mãe também tem, né, que pagar, que custear a vida daquela criança. Então não é simplesmente assim, olha, meu marido paga R$1.000 de pensão, eu só tenho que gastar esses 1.000. Não, a mãe também tem que arcar com 50% dela, né? Então se a mãe de repente paga o aluguel da moradia, ou se a mãe paga o colégio, ou se a mãe que faz a despesa do mês, em contrapartida, aquele pai vai equilibrar essa relação. Então, muitas mulheres, né, têm essa visão de, é só o dinheiro da pensão. Não, a gente tem que pensar também que a lei determina que é igualdade, né? Os pais, cabe aos pais, ambos, não é somente a um. E eu vou chamar você, posso falar você? Porque você não tem cara de senhora. Você falou que a mulher também, ela tem direito à pensão alimentícia. Em quais situações essa mulher, ela tem esse direito a essa pensão alimentícia? Você poderia esclarecer um pouco para a gente? Claro, Paulo. Então, assim, ó, a gente tem várias vertentes aí, né? A gente tem casos, por exemplo, de violência doméstica. Já é um caso aí que essa mulher que sofreu violência doméstica, que precisou sair de casa, que às vezes até tem uma renda, mas não é uma renda que ela possa arcar com a vida fora do lar ali naquele momento e tudo mais. Então, é um modo de conseguir essa pensão alimentícia por um determinado tempo, tá? Esclarecendo para as vítimas de violência doméstica. Depois a gente tem essas questões da pessoa que tem alguma enfermidade. Eu particularmente peguei um caso muito recente de que ela, né, estava cometida de câncer, e aí a gente conseguiu essa pensão para essa mulher, mesmo ela trabalhando. E além da pensão, a gente conseguiu também que fosse mantido o convênio médico da empresa, que mesmo após o divórcio, fosse estendido a essa mulher. Então, assim, porque aquele valor que ela ganhava era bem inferior ao que o marido ganhava. Então, a justiça equilibrou. Então, vamos supor, se ela tem alguma enfermidade, se ela é vítima de violência doméstica, se essa mulher é sadia, não tem nada, não é vítima de violência doméstica, mas ela se dedicou a vida inteira a cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar do marido. Então, a vida inteira, ela abdicou de estudar, de repente, ou pediu a conta de algum emprego e está ali cuidando da casa e casou. Então, amanhã terminou essa relação, ela não tem como se manter. Tá? Então, assim, ela tem direito de pedir. Agora, o que a gente tem que analisar? Exatamente aquela questão ainda da possibilidade e necessidade. Vamos equilibrar. O que ela vai fazer, onde ela vai morar, né? Com que ela vai ficar com a casa, de repente é ele que vai sair do lar, o juiz vai analisar isso também. A casa é própria, é aluguel, vai analisar a renda dele e também, Paulo, o tempo. Que não é uma renda vitalícia, né? Nem uma renda aí por anos a fio. Então, via de regra, assim, geralmente de 1 a 2 anos, depende muito do caso. Se é uma mulher, por exemplo, aí já está fora do mercado de trabalho, não vai conseguir se qualificar, ou que nunca trabalhou, né? Que já saiu da casa dos pais e já casou, enfim. Então, a justiça vai analisar também essa questão. Então, aí a gente não olha só a renda, a gente olha também como que vai ficar essa situação, por quanto tempo essa mulher precisa.
Eu tive um caso também de uma cliente, por exemplo, que ela tinha um padrão X de vida, as duas filhas, né, estavam recebendo a pensão e ela estava desempregada. E ela vivia super bem com o marido, até então marido, né? O que a justiça determinou, então? Que ele pagasse 1 ano de pensão para ela. Tá? O valor não era um valor muito alto, enfim, até porque ela já recebia a pensão das crianças, mas ela não trabalhava. E somente a pensão das crianças não ia ter como arcar com o custo de vida, porque eles viviam muito bem. Ia ter uma queda muito brusca ali no padrão de vida daquela família, né? Então ele ia sair numa vantagem muito grande e ela total desvantagem. Então durante 1 ano ele pagou a pensão alimentícia para ela e ela plenamente saudável. Dali ela fez uma formação, se qualificou um pouquinho, começou a estagiar e aí a pensão já não foi mais paga. Ok, eu vou dar uma boa noite, um salve aqui o pessoal que está por aqui, a Maria de Lourdes, né, que está sempre prestigiando as lives, a Silvia Mara de Oliveira, a Denise Cândido, o Moisés Filho, o Cleiton Ritmo, a Leide Lira, que está aqui, e a Leide, ela coloca o seguinte: existem pais que trabalham como autônomo. Como saber a renda desse pai para poder ter esse equilíbrio? Uma excelente pergunta, né? Aí, o que acontece? A gente tem que ter aquela percepção, além de tudo também, que é muito comum, do tipo de vida que aquela pessoa leva. Se ela ostenta nas redes sociais, de repente alega que não tem, né? Ah, eu não tenho renda. Tá, mas nas redes sociais todo final de semana é festa, trocou de carro, postou, não colocou o carro no nome dele, colocou o nome da mãe, coisas do tipo, né? E além disso, a gente faz o quê? A gente pede para a justiça, né? E o juiz defere de pronto extratos bancários, movimentação, declaração de imposto de renda. Então, tudo isso faz com que a gente vá buscando ali, ó, meios de cercar aquela pessoa, porque, via de regra, né, assim, há muita mentira, né? Ah, eu não ganho X, eu não ganho X, só que a gente vê principalmente em redes sociais. Então, assim, há também essa utilização das redes sociais para isso, status de WhatsApp, muitos colegas advogados, eu também utilizo disso, para a gente poder comprovar a excelência. Tá falando que não ganha, mas tem um padrão de vida aqui que não está sendo, não está batendo com aquilo que diz, né? Então a gente comprova com questões de redes sociais, também fotos e tudo mais, mas oficialmente a gente pede extratos bancários, a gente faz uma busca ali pelo sistema do Bacen-Jude, que é um sistema informatizado, um convênio do Banco Central com o Judiciário, e a gente consegue ver cartões de crédito, movimentação financeira. Então, assim, o juiz manda, né, e aparece, então a gente consegue descobrir. Então, para aqueles que tentam, às vezes, burlar a lei, tem modo, sim, de descobrir. E aí é importante, né? Porque as redes sociais hoje em dia pegam muitas pessoas na mentira, né? E hoje eu aprendi uma coisa nova, inclusive aí para o direito, né? Porque as empresas já, quando pegam um currículo, uma das primeiras coisas que elas fazem é olhar nas redes sociais, né? Qual que é a filosofia de vida daquela pessoa? Então, assim, já existe uma investigação prévia aí nas redes sociais. A mesma coisa da questão do trabalho, né? Tem pessoas que pegam um atestado, né? Não vai trabalhar, mas posta na rede social que está numa festa, que está numa piscina, que está. Então, assim, o pessoal precisa tomar um certo cuidado aí com as redes sociais e que bom que existe aí essa possibilidade, né, da gente desbancar aí algumas mentiras, porque eu entendo isso como desvio de caráter, né? E eu acho que essa é uma ferramenta aí que a gente tem para cercar essas pessoas mesmo. E antes da gente dar continuidade, eu quero dar um salve aqui para Sabrina Brito, que é a proprietária do Charmoso Burger, a esquina mais charmosa de Araraquara, que sempre vem aí apoiando as nossas lives, assim como a Autoescola Central também aqui de Araraquara, né, que sempre vem apoiando aí as nossas lives, na pessoa do José. E aí eu quero fazer uma pergunta, que é a seguinte, você falou que a pensão, geralmente, ela não é vitalícia, né? Até porque não é pensão aí de familiar de militar, né? E uma vez ela não sendo vitalícia, mesmo que seja por 1 ano, por 2 anos, existe a possibilidade da pessoa pedir revisão? Como, por exemplo, o cara trabalhava, ganhava X, só que o cara arrumou um emprego melhor, está ganhando Y,
e está esbanjando aí, a pessoa percebe nas redes sociais. Ela pode entrar com um pedido de revisão dessa pensão? E em quais situações mais a pessoa poderia entrar com um pedido de revisão de pensão? Paulo, só antes de te responder essa questão, eu lembrei de uma situação aqui, até falando da questão do autônomo, mas agora a gente vai falar do empregado mesmo, né? A gente tem uma ferramenta também, né, que a gente pede para que seja oficiado o INSS, e a INSS mostra, obviamente, quais registros em carteira a pessoa tem, né? Tem os descontos previdenciários ali e tudo mais. E eu tive um caso de um cliente em específico que ele não me falou que ele tinha outro emprego, ele trabalhava em 2 lugares, né? Ele mencionou um só. E aí, quando a outra parte pediu o ofício INSS, apareceu o segundo emprego. Então, assim, a gente teve aí uma questão, teve que ser conversada depois com a colega advogada lá do caso, para a gente poder resolver, mas você veja, é possível também aqueles que trabalham, que tentam ludibriar, né, é encontrado, não tem como fugir a isso. Então, assim, ferramentas o judiciário tem um monte, tá? Basta que o advogado tenha acesso a essas informações, o advogado obviamente qualificado, que esteja ali, né, estudando bastante, ele consegue ter acesso a muitas coisas. E agora, respondendo a sua pergunta, o que acontece com relação à pensão? Ela pode ser revista a qualquer momento, independente da situação. Assim, não digo assim, a situação, quero dizer, do menor, né, do idoso, ou até mesmo da mulher. Por quê? Voltando naquela questão, possibilidade de quem paga, necessidade de quem pede. Vamos supor que esse cara tenha perdido o emprego, ele paga pensão, não importa se é para o filho, para a ex-mulher ou para a mãe, enfim. A renda dele mudou. Então, ele comprovando que essa renda diminuiu, então a justiça tem que equilibrar. Então, também vai mudar o quanto ele paga, né? Porque ele teve um déficit aí. Então, para isso é sempre assim. As pessoas às vezes não sabem, né? Eu tive muitos casos já de pessoas que, nossa, eu não sabia que eu podia pedir, tô pagando pensão e tô desempregado e coisa e tal. Tem que ter uma determinação ou um acordo homologado, já prevendo questões de desemprego, inclusive. Eu sempre faço questão de frisar isso nos nossos acordos ou nas nossas petições, por quê? Paga um valor X. Se desempregado, tanto. Então, já deixa aquilo ali determinado. Então, a pessoa não precisa buscar mais uma vez o advogado, né? O advogado já deixou tudo prontinho ali para o futuro, previu o futuro, porque quando a gente fala de acordo e tudo mais, a gente já prevê o que vai acontecer lá na frente, né? Então, a gente tem que constar isso. Então, a questão do desemprego já tem que constar. Ah, tá, não consta, não tenho nada. Então, tem que procurar um advogado, pedir a revisão dessa pensão, porque é um prejuízo muito grande. Não deixar de pagar, piorou, porque isso pode levar até a prisão. Então, assim, sempre buscar. Houve uma diminuição na minha renda? Opa, eu preciso procurar um advogado, eu preciso rever isso aqui, porque a minha renda caiu e eu não tenho condições de pagar aquilo mais. Ou o inverso também, né? Eu ganhava R$2.000, eu estou ganhando 10, né? E aí a ex-mulher descobriu, filho descobriu, alguém descobriu que está ganhando, então vamos pedir a revisão da pensão. Para mais também, né? Porque aí, o que acontece com esse pai que está ganhando um valor maior, ele pode investir na qualificação desse filho, dessa filha, por exemplo. Então, é um direito, né? Eu vou lá buscar o judiciário, porque eu quero fazer uma faculdade melhor, porque eu quero montar alguma coisa para mim, para trabalhar, enfim. Então, é direito pedir a revisão, seja ela para mais ou para menos, desde que devidamente comprovado. Então, também nesse caso, eu ganho X, fui acometida de uma enfermidade, então eu posso pedir para aumentar também. Mas o juiz sempre vai olhar quanto ganha quem vai pagar e o quanto precisa quem vai receber. Então, cada caso tem que ser analisado. A gente tem as regras gerais, mas cada caso tem que ser analisado. Ok, muito bem esclarecido. Tem algumas perguntas aqui dos internautas que eu já vou entrar, mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes. Sempre se ouve falar que o homem paga a pensão. O inverso acontece também, de alguns casos de mulheres ter que pagar pensão para o seu companheiro? O inverso acontece também, Paulo. Então, assim, a mulher, às vezes, ela tem que pagar para o companheiro, exatamente analisando aquele caso, né? Então, a gente não vai falar em regra geral. Mas, na maior parte, a mulher, a mãe paga para o filho,
por exemplo, se ela deixou o filho com o pai. Porque, assim, a guarda, hoje, ela é compartilhada por regra, tá? Tem exceções, questões aí que a gente tem que analisar em concreto para poder decidir. Mas ela é compartilhada. Então, a gente parte daquela premissa de que vai ficar com a mãe. Mas pode ter mãe que fala, não, olha, eu não quero cuidar, vou trabalhar fora, vou para outro país com a minha empresa, a criança estuda aqui, vou deixar com o pai, não sei. Não se sabe os motivos. Então, ela deixando essa criança com o pai, ela que tem que pagar os alimentos. Então, assim, independente de ser homem, de ser mulher, não importa. Cabe àquele que não está com a guarda ali, né, com a guarda de fato, que a gente fala, que a guarda naquele momento, que não está morando com a criança, pagar a pensão alimentícia. E aí se analisa também essa questão de quem paga, possibilidade e necessidade. Mas há casos, sim, de mulheres que pagam pensão. Ok, bem esclarecido, né? E tem uma pergunta aqui que vai ao encontro do que você acabou de colocar aí em relação à guarda compartilhada. O Moisés Filho, ele coloca, doutora, tenho um filho de 8 anos e gostaria de saber como posso dar entrada para fazer o pedido de guarda compartilhada. Perfeito, né? Então, primeiro, será que já tem alguma coisa definida aí no Moisés ou não? A gente tem que saber essa questão. Já tem alguma guarda definida ali unilateral ou não? Tem uma sentença de divórcio? Tem um acordo homologado? Essa questão o advogado vai analisar primeiramente. E aí, com base nisso, ele vai dar entrada no pedido de guarda compartilhada, que é a regra, se não houver nada ali que impeça, né? Uma das coisas que pode impedir uma guarda compartilhada hoje, nem a violência doméstica está impedindo a guarda compartilhada quando tem medida protetiva, porque o interesse é da criança. É direito da criança ter acesso aos pais. Tá? Não é o pai ou a mãe que fala, eu tenho direito. Não. O direito é da criança. Então, a criança que tem direito de ter acesso aos pais. Tá? Então, o interesse primordial é o dela. Então, a gente tem que ver o seguinte, mesmo nos casos de violência doméstica, a justiça defere a guarda compartilhada, por quê? Porque a criança tem que ter acesso ao pai, tem que ter acesso à mãe, a gente tem que ter essa questão aí, enfim, que envolve toda uma questão aí psicológica também, né? Então, hoje, o que ele pode fazer? Ele procura um advogado, ou se ele tem uma decisão judicial de guarda já, ou de divórcio, algo que foi definido, leve esse documento, mostre para o advogado analisar. Se não tem, ele tem que dar entrada em todo o inicial, né? Aí define-se a pensão, define-se a guarda compartilhada, que é regra, se não tem nada que possa prejudicar. E aí, nesse caso, seria mais questão de abuso sexual. Né? Então, quando tem abuso, assim, realmente a guarda é unilateral, visita é assistida, é diferente. Agora, a gente falando do corriqueiro, do natural do dia a dia, é a guarda compartilhada, e aí é definido de pronto, a justiça define, aí já regulamenta a visita, regulamenta a pensão, porque mesmo dentro da guarda compartilhada, tem que pagar pensão. Às vezes as pessoas confundem, né? Guarda compartilhada, não. Guarda compartilhada paga-se pensão e a gente regulamenta a visita também, né? Porque o compartilhado, qual é o objetivo? O objetivo é que aquele pai tenha acesso ao histórico escolar do filho, à vida escolar, que ele possa levar o filho ao médico no meio da semana. Não só que a cada 15 dias eu pegue meu filho, enfim. É aquele filho que pode ligar para o pai no meio da semana e falar, pai, vem ver meu jogo de futebol, e o pai vai. Né? Então, é o acesso, a comunicação que a criança tem. É como se não, para mostrar para a criança que aquele vínculo entre pai e filho não se desfez. O que acabou foi o casal, a relação casal, né? Então, a guarda compartilhada tem esse objetivo. Então, ele pode procurar um advogado de confiança, ele leva a documentação que ele tiver, se tiver alguma coisa já definida judicialmente, se não tem, dá-se início a tudo, que é a questão da guarda, já regulamenta a visita e ainda já organiza aí a questão da pensão. E muitas vezes, né, ainda mais agora em tempos de pandemia, o diálogo é possível. Então, às vezes, a gente nem chega a correr no judiciário com um litígio. Os advogados conversam, os colegas definem, e aí se consegue definir a melhor forma para ambos. Ok. Só lembrando, né, conforme a doutora falou no início, né, que existe a Defensoria Pública, pelo menos aqui a Defensoria Pública de Araraquara, quem recebe de 2 até 3 salários mínimos tem acesso à Defensoria Pública, inclusive nessas situações, né? Então é importante que esse é um direito nosso, né? Se a gente ganha 2, 3 salários mínimos,
e eu não quero pagar um advogado porque eu tenho isso como direito preservado pela lei, eu posso estar procurando a Defensoria Pública. Caso contrário, posso estar procurando aí um advogado particular. Não é isso, doutora? É isso mesmo, Paulo. Nas cidades que tem defensoria pública, pode procurar a defensoria e dar um Google rapidinho ali para ver questão de horário de atendimento e tudo mais, com relação agora a essa pandemia, né? Tá tudo muito diferenciado. E nas cidades que não tem um convênio com a OAB, tá? Então, o convênio com a OAB permite que a pessoa tenha acesso, porque o acesso à justiça é garantido por lei, né? Então, se ela tem realmente essa renda de 2 a 3 salários mínimos, ela consegue. E, às vezes, até com o próprio advogado particular, ela consegue a justiça gratuita para não pagar as custas processuais, tá? Geralmente, os juízes estão dando justiça gratuita para quem ganha até 2 salários, mais ou menos. Passou um pouquinho disso, eles já não estão aceitando muito, porque aí contratou advogado e pressupõe-se que a pessoa tem alguma renda, né? Mas para quem não tem, então a gente tem aí na cidade de Araraquara, por exemplo, a Defensoria, e aqui em Matão, o convênio com a OAB. Importante reiterar, porque eu acho que a internauta não estava no momento em que a senhora respondeu. A Leide Lira pergunta, até que idade o pai é obrigado a ajudar, falando na questão dos estudos? Você poderia repetir para ela e outras pessoas que entraram depois? Claro. A pensão, ela é paga, assim, não tem a lei, não tem um artigo legal que determina até quando, né? Mas pressupõe-se que até os 24 anos, aquele que estiver fazendo uma faculdade, né, que estiver fazendo um ensino superior, ele precise de uma ajuda de custo, porque às vezes a pessoa paga um aluguel, às vezes a pessoa tem um deslocamento, tem uma série de implicações. Todo mundo que fez ou faz faculdade sabe as dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, a pensão, via de regra, é paga até os 24 anos. Só que, assim, é importante até frisar essa questão legal, assim, né? Porque o pessoal depois liga lá e fala assim, você tem que pagar até os 24. Tem que ter ali algo homologado judicialmente, né? Se for um acordo entre as partes. Ou se houve uma ação, tem-se uma sentença e vai ser cumprida. Então, a gente não pode simplesmente pressionar, dizer, você tem que pagar. Tem que pagar, tudo bem, ó. Você quer fazer um acordo? Vamos procurar a defensoria, a OAB, um advogado, vamos conversar sobre isso? Eu vou estudar, eu preciso dessa pensão, quando não se tem definida, tá? Agora, quando se já tem definida, ela vai até os 24 anos, se a pessoa comprovar que está estudando. Agora, é importante também que eu não falei, Paulo, e as pessoas têm muita dúvida, agora foi bem lembrado. A pensão para quando eu faço 18 anos, é automático. 18 anos não vai pagar mais. Não. Não é automático. Se você paga a pensão alimentícia e você parou de pagar, você corre um sério risco de ter bens penhorados ou incorrer na prisão. Você precisa procurar um advogado, defensoria OAB, procurar o acesso à justiça para pedir, para requerer que pare de pagar essa pensão. Com base em quê? Com base que alcançou a maioridade. Ok, pode ir lá pedir. Aí, o que o juiz vai fazer? O juiz vai intimar a outra parte, que é o alimentado, a se manifestar. Vieram aqui, disseram que não vão pagar mais a pensão. Você concorda? Você comprova que está estudando? Aí vem a outra parte e comprova. Estou estudando. Ok, então não vai exonerar. Vai pagar aí até concluir os estudos. Então, é importante, porque eu tenho casos aí de pais que pararam de pagar a pensão pura e simplesmente quando completou 18 anos. Então, isso aí tem que ser regulamentado, não é pura e simplesmente parar de pagar. Se a outra parte sabe que você não poderia deixar de pagar, ela pode socorrer, né, de ir à justiça mesmo. E aí, com 3 pensões, até 3 meses com a pensão atrasada, é prisão, só que agora ainda não está tendo por conta da pandemia, né? Os mandados aí foram recolhidos por conta da questão do isolamento. Mas quando passar essa pandemia, é importante pensar nessa questão, porque passou a questão da prisão, mas a penhora de bens ainda está aí, está funcionando e funciona muito bem, viu? Ok, e só para reiterar aqui uma coisa que você falou, né? Quando se fala em pensão alimentícia até os estudos, lembrando que, né, até os 24 anos, que é o período em que você termina aí a sua faculdade, vamos pensar em graduação.
como a senhora colocou no início, né? Se entrou numa pós-graduação, numa especialização, no mestrado, no doutorado, aí já é outra situação para ser analisada, né? Para as pessoas não acharem que, eu vou receber pensão, eu vou fazer 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado e vou continuar recebendo pensão. Não, cada caso é um caso e vai ser analisado. Não é isso, doutora? É isso mesmo, Paulo. Cada caso é um caso e vai ser analisado. Então, não adianta pensar que só porque está estudando ali, né, e tudo mais, é até os 24 anos na graduação. É exatamente isso que você disse. Então, aí, posteriormente, não tem mais condições, né? Então, assim, eu tive muitos casos já de filhos que quiseram continuar recebendo, né? E o juiz fala, você já deveria estar trabalhando na área, né? Já está aí graduado, já foi para a vida, o pai já pagou a pensão por todo esse período, a mãe também já auxiliou com 24 anos, se você já terminou a sua graduação, cabe a você agora buscar uma especialização ou não, né, e seguir para a vida. Então, é até os 24 na graduação. Ou, às vezes, alguém está fazendo supletivo, né, a gente pode ter um caso aí de alguém que está fazendo um supletivo, então até os 24 é a média, mas isso daí também é analisado por quê? Está trabalhando, né, cada caso é um caso, tem renda, deixei meu filho com casa própria, com carro, estou pagando isso, aquilo e ainda quer mais, né, então a gente vai analisar essa questão também. Ok, tem uma situação aqui que a Maria Elisa Souza, ela coloca, é uma situação delicada, mas eu tenho certeza que a senhora é competente o suficiente para elucidar essas questões aqui, né? Porque as questões do direito, a senhora super embasa aí com explicações bastante técnicas e com propriedade. Então, a Maria Elisa, ela coloca, boa noite. Uma pessoa com transtorno mental que faz uso de medicamentos, deixando-o impossibilitado para o trabalho, teve negado por diversas vezes um benefício e acabou preso por não pagar a pensão alimentícia. Isso é uma injustiça? O que você diria sobre isso, doutora? A gente falar sobre injustiça, né? O que eu posso dizer, né? Nesse caso, esse benefício que ela mencionou aí seria, no caso dela, de receber os alimentos de alguém, do pai, da mãe, de quem seria? Pelo que eu entendi, seria o pai que é portador de transtorno, pelo que eu entendi, né? O pai seria portador de transtorno mental, né? Segundo ela, que impossibilitava ele para o trabalho, provavelmente teve um pedido de pensão alimentícia aí, né? E por alguma situação aí, acho que aconteceu alguma coisa que não pagou e ele chegou a ser preso, pelo que eu entendi. Eu vou só repetir, tá? Doutora Dária, gostaria de fazer um. Não, essa aqui já é outra. Deixa eu voltar nela para você entender melhor. Entendi. Boa noite. Uma pessoa com transtorno mental que faz uso de medicamentos, deixando-o impossibilitado para o trabalho, teve negado por diversas vezes um benefício e acabou preso. Se acabou preso, era a pessoa que ia pagar, não é isso? Pelo menos foi o que eu entendi. E acabou preso por não pagar a pensão alimentícia. Isso não é uma injustiça? Aí ela pergunta. Tá. É delicado eu responder. Agora eu entendi a pergunta dela. Primeiro, porque eu não posso analisar o trabalho de algum colega, porque aí deve ter havido um advogado, um defensor público que atuou na questão, né? Sem olhar, sem ver, sem compulsar os autos, né? Eu não posso dizer nem passar nada a respeito dessa questão. Mas, assim, se buscou a justiça, se comprovou que tinha esse problema, né? É uma injustiça? Talvez, de fato, eu possa dizer que sim, se devidamente comprovado. Só que a gente tem recursos, né? Quando o juiz de primeiro grau, ele não defere um pedido, né? Quando a gente tem algo negado, a gente recorre ao superior. Então, a gente vai para o Tribunal de Justiça, enfim. Então, assim, se foi negado, inclusive no Tribunal de Justiça, é porque de fato, não foi comprovado algo. Mas eu não posso me adentrar muito a essa questão, porque por ser um caso específico, que já houve um processo, eu com certeza tenho um colega advogado que atua nessa questão. Então, por questões éticas, eu não vou me aprofundar na resposta. Era isso que eu estava imaginando, até porque, né, se deu entrada em um processo, tem um advogado, foi analisado por um, sei lá, por um defensor público ou por um juiz, alguma coisa desse tipo, né?
E aí quem determina não é o advogado, né? São as instâncias superiores, no caso o juiz, o defensor. E aí provavelmente tinha, né, quando se abre um processo, ambos os lados aí precisa comprovar algumas coisas. Se não conseguiu comprovar, vai ganhar aquele que conseguiu comprovar. Então, de fato, é extremamente delicada essa questão, né? Até porque existe uma questão ética aí, né? Tem um outro colega trabalhando nesse caso e que a gente não pode interferir aí no trabalho do colega, mas muito bem colocado, né? Toda ação, quando é perdida, muitas vezes o indivíduo ele tem direito de ingressar aí com um novo pedido aí, né? Nas outras instâncias, como a senhora bem colocou. Então, talvez seja o caso aí da colega tá fazendo isso, né? Se ela acha que está injustiçada, né? E aí a gente respeita. Então, talvez, Maria Elisa, você deva procurar outras instâncias aí para estar averiguando aí os autos do processo, não sei se eu posso falar isso, né? Para ver se existe a possibilidade aí de ingressar com um novo pedido. Estou errado? Não, Paulo, não está errado. Isso? É isso mesmo, né? Porque aí, como eu te falei, tem outras instâncias que analisam, né? Então, assim, o que faltou ser comprovado ali? O que aconteceu, né? Que não foi comprovado, que havia essa impossibilidade. Agora tem uma outra questão também, é a questão do se antecipar. Né? É muito importante se antecipar. Por isso que eu falei, se você está desempregado, se você teve uma redução aí na carga horária e aí reduziu sua renda, coisas do tipo, se antecipe, procure a defensoria, um advogado, tem que se antecipar. A gente não pode deixar correr e achar que vai esperar. Quando vem a citação, já vem com bomba. Então tem que se antecipar. Olha, eu vou lá na justiça, eu vou dar uma satisfação do que ocorreu. Então, isso é muito importante. Tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, que foi um caso também que eu atendi nesse equipamento de trabalho, onde a pessoa ela tem um diagnóstico de esquizofrenia, só que as pessoas confundem também achando que todo paciente que tem esquizofrenia é incapacitante para a vida laboral. E isso não é verdade, tá? Entra naquela questão de que cada caso é um caso. Por quê? Se não é um paciente crônico, se descobre isso e entra com o tratamento e faz o tratamento adequado, essa pessoa ela tem condições de ter uma vida normal, de casar, de cuidar dos filhos, de trabalhar e de estudar, né? Agora, quando é uma esquizofrenia crônica, quando é um quadro crônico, aí sim não tem a possibilidade dessa pessoa ter uma vida laboral. Então, tudo é analisado aí, né, pelo pessoal do direito. E aí a família dessa pessoa ingressou com uma ação, né? E ela perdeu por conta disso. Inclusive, eu fui intimado, né? Enquanto profissional que atendia, e uma das perguntas que o juiz fez foi exatamente isso. Olha, essa doença é incapacitante? E a resposta que eu dei foi exatamente essa que eu dei aqui, né? Não é uma paciente crônica, porque, inclusive, ela trabalhava, né? Estava fazendo tratamento, estava estabilizada e ela, né? Estava trabalhando, mas eu acho que a família quis aí se aproveitar da situação e o juiz percebeu, né? Porque o juiz chama as partes também para ser ouvidas e percebeu que a pessoa não é uma pessoa cronificada, né? E aí essa família perdeu. Foi injusto? No meu entendimento, não, porque a pessoa trabalhava como trabalha até hoje e ela tem condições. Então, o juiz acabou dando aí perda de causa em decorrência disso. Então, tem essas situações aí também, né? Paulo, quando a gente olha para essas questões... Desculpa, te interrompi. Pode falar. Quando o cliente busca o direito dele, ele vem com aquele conflito, e assim, é para resolver. Ele vem com a razão, ele vem com tudo aquilo cheio de razão, não, tal. Só que quando o advogado, ele é o primeiro juiz da causa, né? Isso a gente aprende na faculdade. O primeiro juiz da causa, você olha e fala, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, enfim. Então, quando a gente ingressa com a ação, se o fórum não dispõe da equipe técnica, porque tem comarcas que não tem, né? Assistente social, psicólogo, judiciário e tudo mais, pede-se perícia, né?
pede para fazer uma série de avaliações. Tem a prova testemunhal também. Então, tudo depende do quê? Principalmente da atuação do advogado também. O que o advogado tem que fazer? Ele tem que pedir a produção de prova. O juiz abre prazo e fala, olha, vocês querem produzir provas? Quais? E justifica a pertinência. Aí eu quero prova testemunhal, eu quero prova documental, eu quero prova de perícia, eu quero tudo. Então, tudo isso é um embasamento, porque o juiz, ele não conhece a sua vida, ele não conhece a sua verdade. Ele sabe de você aquilo que está ali na frente dele naquele momento, aquilo que está no papel e hoje no digital. Então, se você não expõe, se você não coloca, você não comprova, ele não vai identificar a sua dor. Ele não vai saber o que ocorre dentro daquele conflito que ele precisa decidir. O quanto tem de prova? É aquilo que você tinha dito mesmo, né? Quanto tem ali de prova para que eu possa tomar essa decisão? Então, eu vou analisar, com base nisso, a gente, né, decide. Ah, tá, não tô conformado com essa decisão? Então, recorre. 3 outros desembargadores, 3 outros juízes irão julgar aquela questão. Então, assim, tem que se olhar para isso atentamente. Por quê? Porque realmente, como você falou, o juiz olha, o juiz não é bobo. Né? Ele vê ali o que está acontecendo, se é uma jogada, se não é, e aí vem uma testemunha e diz, olha, não, ele pode elaborar, pronto, né? Então, o que a gente está discutindo aqui? Então, não tem muito o que se discutir. Então, é questão de prova. Então, é para isso que as partes, quando procuram os advogados e tudo mais, tem que se atentar, o que eu tenho de prova para fornecer? Aí o juiz vai ver e vai decidir. Isso é extremamente importante esclarecer, né? Se eu procuro um advogado, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, vou ingressar com uma ação. O que eu tenho de prova concreta, né? Então, a gente tem que sair um pouco da subjetividade e um pouco para as questões concretas. O que eu posso comprovar, né? E aí, aquilo que a senhora bem colocou, né? O advogado, no primeiro momento, né, que vocês aprendem aí na faculdade, é o primeiro juiz. É tanto que a gente vai em alguns advogados e o advogado, a primeira coisa que fala, né, diante daquilo que a gente leva, olha, essa causa aí não vou entrar porque não tem como a gente entrar, porque não tem prova suficiente para comprovar isso que você quer. Né? Uma das coisas que já procurei advogado aí por algumas questões e ouvi exatamente isso, que vai ao encontro do que a doutora falou. Se não tem prova concreta, não adianta ficar no campo da subjetividade dentro do direito. Trabalhar com o direito é trabalhar com provas concretas, não é isso? Só para esclarecer aí a população. E, nesse sentido, o Cleito, ele coloca a seguinte questão. Doutora, uma mulher é apenas amaziada há 3 anos e perde o marido recentemente, vítima de Covid. Ela tem direito à pensão e alguns outros benefícios, sendo que ele tem filhos do antigo casamento. Então, ela era amaziada, o marido morreu em decorrência aí da Covid-19, só que esse marido deixou outros filhos. Mesmo ele deixando outros filhos, essa amásia, ela tem direito a entrar com um pedido de pensão? Aí a gente entra na questão também da união estável, né? Tem que ver se houve uma declaratória de união estável. O pessoal que hoje está unido aí e não tem nenhuma declaratória, não reconheceu essa união em cartório, ou mesmo homologou em juízo, tem uma certa dificuldade para conseguir benefícios. Então, o primeiro passo é declarar que essa união existiu. Quando a pessoa já faleceu, né, é possível declarar a união estável post-mortem? É sim, é possível. Só que para isso precisa se recorrer à justiça. Então, aquilo que poderia ser feito em cartório antes, hoje tem que ir por meio da justiça. Então, ela tem que procurar aí o advogado, a defensoria, etc., para poder conseguir provar, em primeiro lugar, que havia essa união. Então, é uma ação declaratória de união estável. A partir daí, todos os outros benefícios são decorrentes, né? E começa a se analisar se tem direito a algum benefício, a uma partilha de bens e tudo mais. Mas, em primeiro lugar, tem que se declarar a união estável. Se não for declarada a união estável, ela não vai ter direito. Tá. Ok. A Maria Elisa Souza, ela coloca, infelizmente, em relação àquela questão lá do rapaz que tinha alguns problemas emocionais. Infelizmente, o pai é uma pessoa muito simples e não procurou um defensor. Então, é importante, né, estar procurando. E aí, aproveitando o que ela colocou,
em situações como essa, que ela colocou e houve aí uma perda, a pessoa ela tem quanto tempo para recorrer? Existe um prazo? Ou perdeu, não tem um prazo para recorrer? A senhora poderia falar? Porque talvez até poderia ajudar a Maria Elisa aqui a orientar essa pessoa. Paulo, não é difícil a gente encontrar pessoas muito simples que às vezes até recebem intimação e não sabem o que fazer. Não é incomum, pelo contrário, é muito comum. Então, o que acontece? Quando essa pessoa ela é intimada, pelo menos para responder algum tipo de processo, às vezes ela não procura advogado, acha que aquilo aí não vai dar em nada, amanhã acontece outra coisa, enfim, deixa aquilo de lado. Então, assim, a princípio, a primeira coisa, se receber uma intimação, uma citação, é procurar um advogado ou a Defensoria Pública da região, né? Primeiro passo, né? A gente não pode deixar aquilo. A gente tem um lema no direito que diz: o direito não socorre aos que dormem. Isso significa o quê? Perder o prazo. Então, assim, geralmente, quando recebe uma intimação, uma citação, tem mais ou menos o prazo de 15 dias úteis, aquela lei agora, são 15 dias úteis para a pessoa se defender, depende do tipo de ação, depende do que está ocorrendo. Então, se a pessoa não procura um defensor durante aquele prazo, já perdeu e muito, né? Agora, no caso do recurso aí em si, eu acredito que já tenha até passado, porque o prazo é de 15 dias úteis, de 10 dias, depende do recurso, dentro do processo, enquanto ele ainda está andando. Se é algo que está arquivado, então, não tem muito o que se fazer. Então, nesse caso, é assim, quando há uma sentença, há um prazo para entrar com o recurso logo em seguida. Então, via de regra, 10 dias para um recurso, X, 5 para outro, 15 para outro recurso. Então, tem-se aquele prazo ali, e quando a pessoa tem um defensor, ele sabe que ele tem aquele prazo. Agora, quando a pessoa não tem um defensor e aquilo vai correndo, ela está no prejuízo totalmente. Então, ó, só no caso da Maria Elisa, né? Então, é sempre importante, a doutora deixou muito bem esclarecido aqui, né? Entrou com a ação, perdeu essa ação, né? Tem aí um prazo mais ou menos em torno de 10 a 15 dias para recorrer. Passou desse prazo, infelizmente, acaba perdendo. Então, uma informação extremamente rica, nem eu sabia, por isso que eu fiz a pergunta de propósito mesmo, porque na minha cabeça eu achava que tinha aí uns 2 anos, né? E agora eu descobri, olha como a gente aprende, né? Descobri que é em torno aí de 10 a 15 dias. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, seja paciente do serviço público, né? Tem algumas questões relacionadas aí a essa questão do direito, né? Mesmo a gente sendo profissional da saúde, a gente não entende, mas a gente vai procurar os caminhos adequados para a gente orientar vocês. Olha, procura a Defensoria Pública, procura a assistente social do CRAS, procura a assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acho que aí é uma forma também que a gente tem de estar ajudando e orientando aí a essas famílias que realmente, como a doutora falou, é muito simples, né? Então, é uma forma, e aí fica a dica aí também, ok? E aí a Leide, ela coloca maravilhosa sua fala, né? Tem casal que confunde as coisas. Eu digo porque não tive sorte com o marido, mas o pai é maravilhoso. Até hoje, tudo é presente. O pai do meu filho é nota 1000. Olha que bonito isso, né? A gente percebe que existe uma certa maturidade aí na relação. Acabou a relação de marido e mulher, mas se existe um filho, essa relação de pai, filho, de mãe e filho precisa ser preservada, né? Muito bonito isso que ela colocou, né? E aí, doutora Daira Ferrari, advogada sistêmica de Matão, que atua na cidade de Matão, a pensão, ela tem a ver aí com o direito de visita? Eu queria que a senhora esclarecesse, porque eu acho que as pessoas fazem um pouco de confusão também em relação a isso. O que você falaria para nós em relação a isso? Ô, Paulo, primeiramente sobre o comentário anterior, né, realmente, você falou tudo, uma postura madura, né, de perceber que o que acabou foi a relação do casal, pai e filho ainda tem aquele vínculo, amizade, né, então realmente isso aí, são raros os casos, né, por isso que a gente tem muito conflito aí quando tem o divórcio e a briga pela pensão alimentícia. E agora, respondendo a sua pergunta, muita gente confunde guarda com visita. Não pagou pensão, não vou deixar ver, né? É muito comum. Então, assim,
Quando a gente não paga a pensão, o pai não pagou a pensão, mas já tá, e é muito importante, assim, eu friso muito isso, por quê? Porque tudo, gente, tudo tem que estar no papel, tem que estar regulamentado. Quando a gente não tem nada ali no papel, não tem nada escrito, cada um faz o que quer. Né? Então, aí depois que gera o conflito, aí, agora eu vou buscar um advogado. Agora, então, tem que tentar fazer tudo antes, se antecipar, vamos regularizar a situação. Divorciei, ou então eu vivia em união estável. Saí de casa, meu marido saiu. Tenho filhos. Primeira coisa, busca regulamentar a pensão, busca regulamentar a visita, vocês vão evitar dor de cabeça futura. Tá? E o que mais que eu costumo falar, porque assim, não é que eu não. Advogado, assim, advogado quer ganhar dinheiro, o pessoal, né, costuma falar. É óbvio que eu vivo da minha advocacia, do meu trabalho, né, é uma troca. Eu trabalho e recebo. Mas é muito mais caro para as pessoas que vão buscar um advogado particular depois. Então é muito mais econômico eu já resolver. Então ali de pronto eu já tenho um papel bonitinho, tudo certinho. Vem buscar, vem levar, paga bonitinho. Então, por que é importante? Porque quando não paga a pensão e não tem nada no papel, a mãe vai lá e fala, não, então também não vai vir buscar. Não pagou a pensão esse mês, não vai ver. E esquece que é um direito do filho, como eu falei inicialmente, da criança de ter acesso ao pai. Então, o que acontece? Ela não permite. Aí o pai também não paga. Então, também não vou pagar. Até que ainda, às vezes até fala com a criança, né? Se sua mãe não deixar você vir, eu não vou pagar. Fala pra sua mãe que eu não vou pagar a pensão. Então, geralmente é isso que ocorre. Tá certo isso? Claro que não. A gente não pode confundir. Então, e até, não estou falando só em aspecto sistêmico, psicológico, nada não. Aspecto jurídico, tá? Não pode. Se o pai atrasou a pensão e está no papel mesmo ali regulamentado ou não, ele tem direito, a criança tem direito de ter acesso ao pai. Agora, quando está no papel, é muito mais fácil, porque aí o pai pode exigir, olha, não, mas o meu horário com ele hoje, tarará, tarará. Agora, quando não está, começa a briga. Aí, qual é o primeiro passo? Procurar a justiça para regulamentar, além da visita e da guarda, a pensão. E para os pais que atrasam a pensão, porque às vezes pode ocorrer, tem tantas coisas, eu tenho clientes agora na época da pandemia que estão tendo que ter um pouco de paciência, porque eu estou no trato com outros colegas advogados, porque atrasou, porque conseguiu pagar metade, né? Tá difícil para todo mundo, então cabe aos colegas advogados ali também conversarem entre si e organizar isso com seus clientes. E nesse caso, quando o pai atrasa a pensão, não tem o problema, ele tem que visitar o filho, a criança não pode cortar esse vínculo, né? Agora, cabe ao pai também se esforçar para pagar em dia, dar uma satisfação antecipada, avisa antes, olha, eu ganho X, mas esse mês a minha cota foi Y, né? Então eu não vou conseguir arcar, que dá para dar uma segurada aí, mas mês que vem eu compenso, eu tento fazer isso ou aquilo. Falta diálogo. É isso que ocorre. Então, assim, não pagou a pensão, não posso visitar? Não, tem todo o direito a criança ter acesso ao pai. Porém, eu recomendo sempre que regulamente-se isso antes. É melhor para todo mundo, evita dor de cabeça futuro e gasto econômico mesmo, porque vai gastar. E só reiterando, né, o objeto de cuidado é a criança, o direito é da criança. Né? Se os pais não conseguem manter um diálogo saudável, né, mas não esqueça que esse direito precisa ser preservado, não é o seu nem do seu parceiro, é de um inocente que não tem nada a ver com essa história. Né? Então precisa ser preservado esse direito. E aí, quero dar uma boa noite à Ana Faz, que está sempre participando das lives aqui também. O Moisés agradece pelo esclarecimento. O Cleito coloca, ela é uma das melhores advogadas do estado de São Paulo. Caso precise dela, pode estar procurando ela no Instagram, que ela vai responder aí as suas questões. E a Leide coloca, é maravilhosa a sua fala, né? Tem casal que confunde as coisas. Eu digo, aí isso ela já falou, né? Então, deixa eu descer aqui. Quero dar um alô também para a Ângela Batista, que está aqui conosco, a Maria Helena Ferrari, é da sua família, doutora Maria Helena? Um salve aqui para ela, uma boa noite, seja muito bem-vinda a essa roda de conversa. E aí a Leide Lira coloca, Paulo, ótimo tema para uma live, né? Ela está dando uma dica aqui, seria leis trabalhistas em época de pandemia, porque a coisa está muito feia. Algo para a gente pensar, tá, doutora?
Se a senhora tiver essa disponibilidade, se for a sua área, fica o convite, se não, se tiver algum colega que possa indicar, porque aí os temas surgem assim, tá vendo? Não sou eu que crio os temas, os próprios internautas, isso que é legal, né? Então, ela deu essa sugestão, e a Ângela coloca assim, por favor, o que o pai deve de pensão atrasada? Vou receber depois da pandemia? Poderia esclarecer, doutora? Claro. O que, que o pai deve de pensão atrasada? Então, primeira coisa que a gente tem que analisar, de quando é essa pensão atrasada? É de agora? É recente ou é de lá atrás? Porque a gente tem um prazo prescricional aí, tá, Paulo? Então, a gente tem que analisar cada caso em concreto. Porque, às vezes, a gente tem casos do pai que paga uma parte e deixa de pagar outra. Ah, só consegui pagar metade, ou então não consegui pagar nada. Então, a gente tem que analisar primeiro essa questão também. Em segundo lugar, esse valor é de agora, né? É um valor aí próximo, atual, do mês passado, mês retrasado, etc. Não é que só vai conseguir receber na pandemia. A gente tem duas formas de exigir que a pensão seja paga. Então, aí o advogado vai analisar conforme prazos legais e tudo mais, que também não convém explicar muito aqui, porque é uma questão burocrática. O que o advogado vai analisar? Ele vai ver se está dentro do prazo para pedir a prisão, que não está ocorrendo agora por conta da pandemia, tá? Ou se ele vai pedir a execução para penhora de bens. Então, a gente tem duas formas aí. Então, se for da prisão, ninguém vai entrar agora, porque a gente está aí tem resolução do CNJ que não permite a prisão. Então, não adianta, porque vai ficar em casa todo mundo já tem que ficar, então perde o efeito, né? Então, tem que pedir o quê? O advogado vai analisar, mas é a penhora. Então, consegue receber sim, mas aí tudo isso vai se ver o quê? Se a pessoa tem dinheiro na conta bancária, quando fizer a busca pelo Bacen, se tem veículo, quando fizer a busca pelo Renajude, se tem imóvel, o que pode se penhorar para receber? Se tem salário, tá? A gente tem mecanismos aí de penhora de parte do salário quando tem a dívida. Então, acredito que agora o que a gente vai mais usar é isso mesmo, para penhora de parte do salário, né? A gente tem um percentual aí que pode ser penhorado, que sem prejuízo, né, para o pai, ali, para o alimentante, porque ele sabe que ele deve aquele valor. Então, ele vai receber uma intimação aí dizendo, olha, você tem um valor X para pagar, vai ser penhorado X do seu salário, você tem prazo para pagar. Você não pagou aí em 48 horas? Não, então vai ter a penhora. Então, assim, tem outros mecanismos, tá? Além da prisão. A prisão, no momento, não está ocorrendo. Mas o advogado aí que está atualizado, ele sabe que tem outros mecanismos para auxiliar o seu cliente, sim. Ok, doutora, olha que gratificante, né? Apesar da Maria Elisa ter colocado uma situação bem delicada, mas a senhora foi extremamente esclarecedora, didática, clara e objetiva, a ponto da Maria Elisa colocar assim, ó, doutora Daira Ferrari, parabéns, muito esclarecedor. Isso que é gratificante para a gente, né? Mesmo diante de uma situação delicada, né? A senhora conseguiu responder aí de forma plausível a uma situação aí para nossa internauta. E aí eu vou dar um salve aqui para Damares Pérez e para Beatriz Muniz, né? Que uma foi minha aluna e a outra provavelmente é minha aluna, porque são tantos alunos que eu não consigo lembrar de todos de imediato. Mas um salve, uma boa noite aí para as meninas. E dando seguimento aqui, doutora, sei que a senhora já falou, mas eu queria que enfatizasse um pouco para ficar bem no imaginário aí das pessoas. É verdade que a falta de pagamento gera a prisão? Paulo, é assim, né? Antes da pandemia, a gente tinha toda uma questão aí de prisão quando é a pensão atualizada, né? Os 3 meses anteriores e subsequentes ao ingresso da ação. Eu entrei com a ação aí no mês de janeiro, e aí ele já estava me devendo dezembro, novembro, outubro. Já entra ali aqueles 3 meses, e de janeiro para frente, se ele não pagar, entra também. Então, aí só pagando ele sai da prisão, né? Então, assim, antes da pandemia. Por hora, não é que mudou a legislação, que lá na frente não vai poder mais, não. É que durante este momento, né, como aquilo que eu te falei, perde o objeto, porque não pode prender. Estão liberando, né, alguns presos aí e tal. Tem que ficar em casa, então perde o objeto. Então, ele não vai pagar. Então, o que está acontecendo? Estão se recolhendo os mandados, e aí, futuramente, quando acabar a pandemia,
tudo isso, acredito que vai se resolver, que vai ter uma resolução do CNJ que possa aí regulamentar, né, esses pedidos aí durante a pandemia e tudo mais. As pessoas não vão ficar sem o socorro do judiciário, isso é fato. Ok. Damares Pérez, um beijo para você, minha aluna. Ela está falando que é minha aluna, sim. E para dar continuidade aqui, se a gente tem assim crianças com pais diferentes, eles recebem a mesma pensão? Então, a gente vai partir da premissa de uma mãe que tem 2 filhos de pais diferentes, certo? Eles recebem a mesma pensão, são de pais diferentes, mesmo que morem juntos ali, que tenham a mesma mãe. Cada criança tem direito de receber a pensão do seu pai, analisando-se ali a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem pede, obviamente, né? Então, aí eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente que ele tem 3 filhos, um de cada casamento, e ele ainda tem outro agora, recente, que acabou de nascer. Então, o que o juiz faz? Ele pega um percentual e vai fracionando, né, para que ninguém fique sem receber, porque essa família, desse pai que, por exemplo, paga a prestação de um carro, que paga a prestação de um apartamento, alguma coisa, um aluguel, enfim, ele também possa prover o sustento dessa família. Então, o juiz fraciona quando é o mesmo pai para vários. Quando são de pais diferentes, aí cada qual recebe do seu pai. Ok, muito obrigado. Doutora, e como pode ser feito o pagamento dessa pensão, uma vez sendo estabelecido aí pela justiça que, né, a pessoa ela tem que pagar aquela pensão? Esse pagamento é feito direto para a mãe, é feito através de desconto em folha de pagamento, depósito bancário, como que é isso? Excelente pergunta, Paula. Até vai de encontro com o que eu preciso explicar a respeito dessa questão de suspensão de contrato de trabalho e tal. A gente não vai entrar no trabalhista, mas é importante que os pais que estejam assistindo essa live saibam o que fazer se eles tiverem um contrato de trabalho suspenso também. Ou então uma redução na jornada, quando vem o desconto em folha e tudo mais. Mas vamos lá. Se a pessoa trabalha registrado, há o desconto em folha. Tem um ofício, né? Esse ofício é levado à empresa e mostra, olha, você, a partir desse mês, a partir de agora, você vai fazer o desconto em folha e vai fazer um depósito na conta X. Essa conta, né, os colegas advogados ali já deliberam ou colocam nos autos, já determinando qual conta será. Eu, particularmente, na advocacia sistêmica, como tem muito pai que quer ver aí a movimentação de conta, ou então fica falando, é porque tá gastando isso, aquilo, e até para apaziguar um pouquinho os ânimos, eu sempre indico para abrir a conta poupança da criança. Então, o dinheiro cai na conta da criança. Parece, Paula, uma coisa muito boba, mas se eu falo que cai na conta da criança, não cai na conta da mãe, às vezes eu consigo até um acordo. E foi o que aconteceu essa semana. Eu falei pro meu cliente, olha, o dinheiro vai cair na conta poupança da sua filha, nós vamos abrir uma conta poupança para ela. Pronto, acordo, né? Às vezes uma coisa ali que fica enroscada só por conta disso. Então, eu sempre recomendo abrir a conta poupança da criança para cair o dinheiro no nome da criança. Não importa, a mãe vai usar, é para a criança e tudo mais, mas ali é uma questão para pacificar um pouco aqueles ânimos, né? Então, vamos lá. É feito desconto em folha para quem trabalha, esse valor cai nessa conta, pode ser da mãe, mas eu sempre indico a conta da criança, né? A conta poupança, que é rapidinho para abrir ali. Agora, quando o pai trabalha por conta, profissional liberal, autônomo, etc., é ele mesmo quem vai pegar o dinheiro e fazer o depósito, né? Depósito ali à vista, não é para depositar na maquininha para cair no outro dia. Fazer o depósito lá na boca do caixa mesmo, na data de vencimento, que fica geralmente entre o dia 1 e o dia 10, geralmente a gente coloca essas datas, né? Não depende muito, às vezes tem gente que recebe dia 30, faz um acordo e põe essa data, também não tem problema com relação a isso. Mas, então, é o próprio pai quem faz. Agora, vamos lá, uma questão que ocorreu num processo meu foi o seguinte, o cliente estava recebendo um valor X da empresa, a empresa estava depositando, porque reduziu o salário dele, e ele estava deixando de complementar. Então, de quem é a obrigação de pagar os alimentos? É do pai ou da empresa? É do pai. A empresa é apenas uma intermediária para fazer o depósito, porque antigamente eles não pagavam pensão, né? Era determinado, mas não pagava. Ah, não, hoje trabalha quem paga é a empresa. Então, é uma forma de
forçar com que esse pai pague, né? Porque senão a criança fica no prejuízo. Então, se o pai teve uma redução na jornada de trabalho, agora o pessoal na pandemia, ou uma suspensão do contrato de trabalho, mesmo que vai receber uma conta em específico, não é a empresa que vai fazer o pagamento, o que esse pai tem que fazer? É ele quem tem que pagar a pensão. Se pagava 700 e caiu a renda e ficou faltando 200, só caiu 500, ele vai ter que ir lá depositar essa diferença. Não deixe de depositar. Essa diferença atualiza com juros e correção, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente vê, já tá exorbitante, prejuízo, porque tem que pagar. Aí depois tem que pagar, além do que deve, a pensão. Então, isso aí vira assim, vira em dobro. Tem um caso específico que ele pagava, na verdade, a minha cliente, minha criança, não estava recebendo o valor exato. Então, vinha sempre faltando R$100, vinha faltando 80 todo mês, durante não sei quantos anos aí. Quando a gente fez o cálculo, nós chegamos a R$6.000. Então, esse pai teve que pagar esses 6.000 e tá tendo que pagar a pensão. Aí ele não tinha os 6.000, a gente conseguiu um acordo. Então, assim, ele tá tendo um custo muito alto mensal, que ele teve que pagar, tá tendo que pagar o acordo mensal, mais a pensão. Então, se vocês têm alguma suspensão, alguma redução, complementem com o que faltar. Ah, doutora, mas eu tenho, então, uma suspensão do contrato de trabalho ou uma redução na jornada e caiu a minha renda. Onde a gente vai parar? Na revisão. Então, procura a Defensoria OAB, vamos pedir a revisão, não espera para a última hora, né? Porque esse valor vai sempre crescendo. E é importante as pessoas saberem disso, porque às vezes, é aquilo que eu falei, vai deixando, quando virou uma bola de neve. E se você que estiver assistindo a live for empregador ou empregadora, tem obrigação legal, se já vem na folhinha lá do ofício desconto, se você está fazendo esse desconto para esse funcionário, você tem que ir lá na justiça, dá um Google aí no site do TJ, procura o e-mail da vara que você recebeu o ofício e manda lá que houve a redução, que houve a suspensão, porque você precisa informar o judiciário essa mudança. Ok, muito bem esclarecedor. A Leide, ela coloca assim, parabéns pela profissional. Sei que não é ético eu falar, mas a primeira advogada simpática e carismática que eu vejo. E, além de tudo isso, competente, né? Que é o que a gente está vendo aqui e assistindo uma verdadeira aula de esclarecimentos aí de questões extremamente importantes para a sociedade, né? Tanto nesse tempo de pandemia, quanto nesse tempo pós-pandemia também, né? E aí eu quero dar um salve aqui também para Josimara Ferrari, né, que está batendo palmas aqui, né, e dando um salve. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Que tipo de gastos entram no valor de uma pensão? Tem como mensurar isso? Quais os tipos de gastos que entrariam em uma pensão? Olha, Paulo, o que a gente faz, né? Assim, quando a gente está fazendo algum acordo com a outra parte, a gente procura pedir uma planilha, tá? Uma planilha de gastos, tanto para a mãe, né, como para o pai, ele que já conviveu e sabe mais ou menos o que essa criança tem de gastos. Gastos naturais do dia a dia, ou cursos extracurriculares, lanche na escola, tudo, né? Como eu te disse, tem que ter meio a meio, 50% de responsabilidade de cada um. Então, o que a gente tem que fazer? Pede-se uma planilha. Aí, o que entra nessa planilha? Essa criança mora com a mãe e a mãe paga aluguel. Entra o aluguel. Essa criança mora com a mãe e a casa é própria, ou mora num prédio, condomínio. Entra o condomínio. Então, a gente faz uma divisão ali igualitária. Se essa criança mora com a mãe e paga aluguel, né, a mãe trabalha, o aluguel da casa, do imóvel lá é de R$1.000. Tá, essa criança tem que pagar R$500, certo? Vamos pensar assim, né? E qual é a parte do pai em cima dos 500? 250. Os outros 250 é da mãe, que é aquele equilíbrio. Então, a gente faz um cálculo com base em tudo. Tudo entra, Paulo. Entra medicação, entra alimentação, escola, deslocamento, entra cursos extracurriculares, lazer, tudo isso entra, moradia, alimentação,
Eu tenho um caso recente aí também, eu fiz um acordo recentemente, entrou o salão de beleza da filha, porque ela tem um padrão de vida e ela frequenta o salão de beleza, né, todo mês, ela tem um custo ali de R$ 300, tem que entrar. Então, tudo isso entra. Agora, o que não entra? Recebi a pensão, né, da criança lá, o pai pagou R$ 1.000, eu quero amanhã viajar com ela. Eu vou ligar para o pai, vou pedir, pai, ó, você tem que bancar metade da viagem. Não, né? Nesse caso aí, é uma coisa que a mãe decidiu viajar, ela e a filha que vai. Se o pai decidiu ter um lazer com a filha numa outra oportunidade, ele também vai arcar. Ah, eu quero mobiliar o quarto dela agora, quero trocar mobília. Me deu vontade de trocar tudo. Ok. Aí eu vou pedir para ele? Não, ele já pagou a pensão. Uma coisa importante para quem paga a pensão, né? Porque eu gosto muito de equilibrar, Paulo. Eu não sou assim, a mãe. Não, o pai também tem seus direitos, né? E eu gosto de equilibrar essas relações, porque ambos me procuram. Eu sou advogada de ambas as partes, né? Então, assim, sou advogada de homens, de mulheres, de filhos, de filhas. Então, eu gosto de equilibrar bastante. Então, o que eu sempre falo? Ele pagou aquele valor X, ok. Tudo que ele der a mais, se ele comprar um tênis, se ele quiser dar um notebook, um celular novo, não pode descontar da pensão, Paulo. Não pode. O valor da pensão é aquilo determinado, é aquilo homologado, é aquilo que foi feito um acordo, ou foi sentenciado, aquele valor tem que ser pago. O que eu fizer a mais, fiz por mera liberalidade. Então, eu não posso pedir para descontar, e muito menos falar, mês que vem, não vou dar, porque eu paguei isso, eu paguei aquilo. A mãe quer imobiliar o quarto da filha aí, quer comprar tudo novo? Ok, não peça ao pai, ele já pagou a pensão. Então, assim, tem coisas que a gente tem que equilibrar, né? E muitas vezes, quando a gente termina ali, faz um acordo e tudo mais, o cliente acaba ligando para a gente dali uns dias de novo, porque às vezes o conflito é justamente nisso. Olha, eu sei que já está tudo certo, mas eu queria fazer uma viagem, como é que eu faço? Ele não tem que ajudar? Não, ele já paga a pensão. Então, você, mãe, que recebe pensão, ou você, pai, que recebe pensão, equilibre o seu orçamento. Tá? A pensão já foi determinada, tá certinho, bonitinho. Você tem que equilibrar o seu orçamento. Você não pode querer algo a mais, né? Ou pedir algum valor a mais aí. Tem que equilibrar o orçamento. Então, tudo isso, as partes têm que estar atentas. O que seria até uma questão de bom senso, né, também, né? E eu queria saber se avós também pagam pensão. Avós pagam pensão, né? Quando que os avós pagam pensão? De repente, quando aquela pessoa não tem mais condições de arcar, né? Então, assim, tem que ingressar com a ação, esses avós têm que fazer parte da ação. Não é simplesmente falar assim, ele não pagou, ele atrasou, eu vou processar a mãe dele, o pai dele. O pai dele tem dinheiro. Não, né? Então, assim, tem que ter uma ação em face daquele pai. O pai não está pagando. Por que o pai não está pagando? A justiça vai analisar isso, não é pura e simplesmente modismo, né? Porque teve uma época que ficou um modismo, né? Que acho que saiu alguma coisa no noticiário e ficou aquela coisa, pede pro vô e pra avó que tem que pagar, é obrigado, vai preso e tudo mais. Mas aí o juiz vai analisar a situação, se realmente cabe essa avó pagar. Por que não? Quando é menor de idade, sim, os pais são responsáveis, né, por aquele menor. Agora, quando é adulto, não pagou, por que não pagou? Mora com o pai e com a mãe ainda, não paga pensão, não quer saber de trabalhar, aí a gente ingressa, né? Infelizmente. É triste, porque aí os pais têm que acabar arcando com aquilo, mas é um direito aí, tá em debate, tá em aberto, pode pedir sim ou não, pede-se. Aí o juiz analisa o caso em concreto, mas há possibilidade sim. E é uma coisa que está na Constituição, né? Senão não ingressaria com essa ação. Isso é importante da gente enfatizar. E, doutora, como fica a situação do filho adotivo após a separação dos pais em relação ao pagamento de pensão? Os filhos adotivos, eles têm os mesmos direitos dos filhos biológicos, né? Então, nesse caso, tudo aquilo que a gente mencionou a respeito da pensão
cabe também aos filhos adotivos, inclusive o direito de sucessão, né, os direitos sucessórios, herança e tudo mais. Respondem, né, se tiver um espólio, estão ali, respondem pelos débitos deixados também, recebem a herança, então todos os direitos inerentes aos filhos biológicos, os adotivos também têm. Então eles também têm direito a receber a pensão na mesma proporção, tudo em igualdade. Ok, a Leide coloca maravilhosa explicação, excelente profissional, parabéns, Paulo, mais informações, adoro saber falar de tudo um pouco, gratidão, te amo de paixão. A Leide, ela foi minha aluna, ela é extremamente inteligente, gente, ela sabe falar de tudo, isso me deixa, assim, numa felicidade, né, porque eu tive o prazer aí de compartilhar aí de alguns conhecimentos, trocas de conhecimento com ela aí por um período de 2 anos, né? Isso é muito gratificante para a gente. Então, doutora, para a gente finalizar, eu gostaria de saber se tem alguma questão que não contemplamos aqui, que a senhora gostaria de contemplar, ou a gente pode aí encaminhar para os finalmente, mas antes dos finalmente, eu gostaria de fazer uma fala para depois a senhora fazer as considerações finais. Mas antes disso, tem alguma coisa que não contemplamos, que gostaria de contemplar? Olha, Paulo, eu acho que a gente abordou um pouquinho de cada dúvida mesmo corriqueira, sabe? Porque são dúvidas muito comuns. Então, a gente falou sobre exoneração, né? Quando chega aí aos 18 anos, não é automática, o pai não pode simplesmente parar de pagar. A gente falou sobre a questão do estudo até os 24 anos, né? Meio que uma obrigação ali, dependendo daquilo que o juiz analisar, para o pai dar esse suporte para a carreira do filho. Então, a gente falou de bastante coisa, assim, que eu acredito que a gente abordou uma série de temas aí dentro dessa questão que pode auxiliar bastante. Eu não me lembro de nada agora em específico, assim. A única coisa que eu realmente queria falar, que eu consegui, até porque a pergunta veio de encontro, que eu não podia esquecer, era sobre a revisão nessa questão da suspensão do contrato de trabalho, porque é algo que está em evidência, está acontecendo agora com muita gente, e da suspensão e da diminuição da jornada de trabalho, né? Que o pai tem que completar e tudo mais. Isso aí que eu não podia esquecer, mas aí eu lembrei quando veio a pergunta. Então, eu acho que está tudo muito bem esclarecido, eu acho, né? Ok. Antes da gente finalizar a nossa live de hoje, eu gostaria de saber se a senhora se sente à vontade, eu não sei se é da sua área, porque pelo que eu analisei aqui do seu currículo, me parece que a senhora me parece não, a senhora é aí do direito de família, e eu não sei se a senhora se sente à vontade para a gente falar sobre leis trabalhistas em época de pandemia, ou se a senhora teria algum colega que poderia indicar que fosse tão bom quanto, porque passou tão rápido. Eu estou com um problema no pescoço, né, onde eu tomei o medicamento antes de entrar na live, e eu tô com a cabeça torta, mas nem senti nada durante essa live, passou tão rápido. Então, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de uma próxima live falando sobre esse tema aí que solicitaram, ou se teria algum colega para indicar. Paulo, não é a minha área trabalhista, né? Então eu não vou te responder com propriedade e eu jamais assumiria uma responsabilidade dessa, né? Mas eu posso ver sim um colega para te indicar que trabalhe nessa área, né? Que possa trazer informação para o pessoal aí, porque realmente eu só atuo na área de direito de família e sucessões. Então, algumas coisinhas trabalhistas aí a gente ingressa por conta de família mesmo, né? Pensão e tudo mais. Mas o domínio mesmo do assunto eu não tenho, porque não é a minha área, não é a minha especialização. Mas eu posso ver sim, e aí eu te indico esse colega. Eu agradeço. Eu vou ficar no aguardo, porque é um pedido aqui dos internautas, conforme você viu, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente aí o apoio do CETEC, Centro Educacional e Técnico, escola a qual eu dou aula já em um certo período, né? Um certo tempo aí da minha história de vida acadêmica, né? Então, agradeço aí em nome da Aline de Paulo, que é a diretora da escola, a Noêmia, que é a mantenedora da escola. Agradeço imensamente aí a Autoescola Central, na pessoa do José, na pessoa da Silvia Mara de Oliveira, né, que quem estreitou os laços aí para esse apoio, ao Charmoso Burger, na pessoa da Sabrina Brito, né, a Charmoso Burger é uma hamburgueria que recém abriu aqui na cidade, mas é uma hamburgueria que vende aí
lanches de excelente qualidade, né? A gente está falando de lanches naturais, tanto lanches para as pessoas que não são vegetarianas nem veganas, quanto para essas pessoas também que são vegetarianas e veganas. E para a Inova Pizza Bar também, na pessoa aí da Sabrina Brito. Então, hoje eu conversei com a doutora Daira Ferrari, advogada sistêmica, especialista em direito de família e consteladora familiar. Doutora Daira Ferrari, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos e informações prestadas à nossa população aqui de Araraquara e região, né? Cabe lembrar que essas lives, elas são gravadas e elas são disponibilizadas, né? Então, a qualquer momento, qualquer cidadão que tem acesso às mídias sociais terão acesso aí a essas lives que estão sendo produzidas, inclusive essa. Então, eu registro aqui o meu muito obrigado, peço desculpas aí por alguma coisa, por alguma falha, e espero nos encontrar mais vezes. E eu gostaria, antes da senhora fazer as considerações finais, que a senhora deixasse aí o seu contato, né? Seja o contato do seu escritório, seja o contato das suas mídias sociais, para que as pessoas a procurem, porque quando a gente se depara com profissionais que são éticos e profissionais que são competentes, né, é claro que a gente vai em busca desses profissionais, porque a gente já teve aí um primeiro contato, e mesmo que seja através de mídias sociais, a gente acaba se identificando e desenvolvendo aí um vínculo, né, até afetivo e de confiança. Eu acho importante deixar aí os seus dados aí para que as pessoas possam te procurar. Paulo, eu que agradeço o convite, a acolhida, a disponibilidade. Seu público é maravilhoso, eu adorei trazer informação para o pessoal, porque eu amo o que eu faço, né? Faço com paixão mesmo. O direito sistêmico, a advocacia sistêmica, o direito de família é a minha paixão e a minha vocação. Então, eu faço com muito amor. Estou disponível para outras lives, a gente puder ver outros temas, para outros trabalhos, e aí a gente vai conversando, porque eu adorei falar com você também, adorei toda a acolhida. Eu que peço desculpa se eu deixei de responder alguma coisa, se de repente alguém ficou com alguma dúvida, mas é como você disse, a live está disponível. Por uma questão ética, eu também não vou deixar o meu telefone de contato, mas eu vou deixar o meu Instagram, porque o pessoal pode acessar informações que eu estou sempre postando, né? Informação é sempre bom a gente partilhar. Meu Instagram é martins.f.daira. E o meu Facebook é Daira Ferrari. Então, se o pessoal quiser me adicionar, eu adoro fazer novas amizades, conversar, tirar dúvidas. Então, tá disponível para o pessoal aí. Eu agradeço realmente a acolhida. Minha alma ficou muito feliz com o convite, quando eu recebi esse convite, porque eu senti aquele chamado para passar informação para o pessoal de Araraquara e região também. É muito importante que as pessoas saibam, porque o que acontece? Sem o conhecimento, a gente tem uma sucessão de erros, e erros judiciários mesmo, como aquele que eu mencionei do pessoal, né, que é mais carente, que recebe uma intimação e não sabe o que fazer. E aí perde prazo, perde o direito, e a pessoa fala, mas e agora? O que eu vou fazer? E agora não tem mais nada para fazer, porque ninguém pode alegar ignorância de lei. Existe um artigo na lei que diz isso. Ninguém pode alegar ignorância da lei. Então, assim, a gente tem que ser sábio, vamos dizer assim, né? Eles querem que a gente saiba de tudo. Então, é importante que a população tenha, no mínimo, essa informação. Procure um profissional de confiança. Procure a defensoria, se de repente já até conhece algum defensor público, procure a OAB da sua cidade, um advogado particular que possa realizar um trabalho bem feito, né? Porque é importante a gente falar de direito, a gente falar de conflito, é falar de dor, e de dor que vem na alma. Então, isso é muito importante, acolher, o profissional do direito acolher a população, acolher as pessoas que precisam. E eu estou aqui sempre disponível. Muito obrigada a todo mundo que comentou, o pessoal que assistiu, principalmente o convite que você me fez, Paulo, eu adorei. Ok, muito obrigado mais uma vez. E para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer a paciência aí de todos os internautas, né, por ficar conosco até agora. E gostaria, para finalizar, de deixar o convite para amanhã, quarta-feira, dia 8/7, às 19 horas. A gente vai ter uma live com a professora doutora Miriam Noff, que é professora da Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, aqui, onde vamos falar um pouco aí a respeito do isolamento social. Aí é uma questão mesmo. O isolamento social pode estimular o consumo de bebidas alcoólicas?
Nossas emoções podem interferir nesse consumo? Então, esse é o tema da live da manhã, né? Às 19 horas, nesse mesmo aí, bate-canal. Então, muitíssimo obrigado, um beijo no coração de todos e até amanhã. Beijão, doutora, fica com Deus, tá? Muitíssimo obrigado.